Fala aí, pessoal, um excelente dia, como que todos estão? Estamos aqui iniciando aí mais um bate-papo campeão, esse mês de dezembro aí, que seja um mês muito produtivo para todos aí. Então, um ótimo dia para quem está aqui conosco no Instagram, no Facebook. Vamos iniciar aí, esperar o Fábio se conectar aí com a gente já está começando aí, beleza? Mas esse grande bate-papo campeão para que nós possamos aí interagir e gerar cada vez mais resultados aí. Maravilha. Olha o Fábio aí. Fala, grande Douglas. Pô, E aí, tô Fábio? olhando tua camisa aí, Campeonato Brasileiro deve ser de Jiu-Jitsu, né? Campeonato Brasileiro de quê? Esse daí foi o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2018, cara. Essa camiseta que eu Coisa gosto linda. bastante, cara. Pô, que legal, que legal. Já vi. Bom dia para todos aí, já a conversa já começa, né? Bom dia para todos e tal, tá todo mundo aí, beleza, vamos bem mais. Mas já começando aí pelos Campeonato Brasileiro que eu vi aí, já vi que você é um homem, né? Eu tô aprendendo muito, tô trabalhando muito o meu eu, né? Você é um homem sem medo, né? Participando aí de Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. E fala aí, como é que é participar desse campeonato aí, não ter medo de participar, como é que é o momento? Cara, é bem bacana e eu falo que assim, é enfrentar a adrenalina a todo momento, né? Esse campeonato não foi o resultado, por exemplo, esperado, mas eu falo que todo dia é um desafio, né? E aí a gente tá aí, e é uma camiseta que eu tenho um carinho muito grande e eu falo pra você que eu quero voltar logo a competir, algumas competições estão voltando aí já, mas a ideia é que talvez em 2021 aí eu faça mais algumas competições aí também, cara. Pô, que show de bola isso aí. Eu também, vamos ver se meu joelhinho aguentar, pelo menos uma competiçãozinha de master aqui do futebol aqui, porque nada, tô até tentando, né, participar de um tênis de mesa, pelo menos alguma coisa mais individual para trabalhar um pouco mais em mim, mas está difícil. Mas vamos lá, vamos avançando, né? Sim, Avançando, trabalhando, gerando resultados nos atletas, em pessoas, isso aí que é o mais importante para a gente nesse momento. E o medo de dar certo no esporte. Cara, isso parece uma utopia, né? Isso parece uma loucura. O atleta, a pessoa tem medo de dar certo no esporte. Vamos introduzir o seguinte: primeiro, o que é medo? Para a gente poder entender um pouquinho mais. Essa caneca ele tá legal não, hein, cara? Tentei botar uma caneca bonita para competir com a tua aqui, mas a tua tá caindo, né? A tua tá em queda, né? um jogo só não quer dizer nada. Mas vamos voltar pro foco aqui. Não, mas sensacional. E o medo ele é um sentimento, né, Fábio? Ele é uma emoção, né? Que faz parte, ele é uma das emoções básicas que nós sentimos aí. Então, nós temos o medo, a alegria, o amor, a felicidade, a tristeza. E o medo é uma coisa que a gente sente desde lá dos primórdios, né? Desde da época dos homens das cavernas lá, né? Que era aquela questão de luta ou fuga, né? Então eles não tinham muitas alternativas. E hoje, por exemplo, nós temos alternativas se nós formos pensar dessa maneira. Mas o diferencial que uma coisa que é bem peculiar, que eu até ressaltei bastante, é que assim, é o medo de dar certo, né? Porque normalmente existe o medo de dar errado. Isso é muito comum a gente ver as pessoas comentando. Mas agora o medo de dar certo é uma coisa que às vezes ela acontece até inconsciente, né, cara? Você já parou para pensar nisso, que isso pode realmente acontecer, cara? Ou não? Eu já parei a pensar trazendo para outros lados da minha vida. Com certeza sim. Com Uhum. certeza sim. É por experiência própria, trazendo para a vida, para algumas coisas da minha vida. Eu imagino que tenha, assim, o medo de dar certo no esporte, o cara de poder viajar, o cara, assim, é uma coisa relacionada a mim, né, diretamente. A gente conversa aqui, bate-papo campeão,
Mas a gente também é ser humano, né? A gente também é de carne e osso também, né? A gente passa por tribulações. As pessoas acham que a gente é mais forte, que o Douglas aí não, o Douglas é perfeito, né? E não, a gente tem nossos problemas, Não, né? cara. E aí, né, eu trazendo para um problema meu, eu falei assim, pô, uma vez pensando, caramba, se eu for trabalhar fora do país, caramba, eu tenho que pegar avião e não sei o quê. Isso te trava muito nas suas decisões. É esse, e está relacionado a isso, o medo de dar certo no esporte? Também, né? E o medo de dar certo, eu não sei se você já viu, não sei se já aconteceu com você, mas às vezes muitos treinadores, às vezes a gente fica até falando, né, cara? Tipo, porra, o cara é talentoso pra caramba. Já aproveitando aí um ótimo dia pra Josiana também. Tá aí na Academia Mente Campeão aí também, fazendo a Pô, formação de show de coaching bola. esportivo com a gente. E existem muitas pessoas, existem às vezes muitos desafios, porque às vezes a gente vê o cara que ele é extremamente talentoso, tem uma baita de uma capacidade, mas que às vezes não sabe o porquê que acaba não fluindo, né, cara? E aí às vezes a gente fala, cara, mas por quê? O que que acontece? E aí, olhando alguns atletas, às vezes até treinadores, é realmente isso que você tá falando. Pô, às vezes, tipo, a distância da família. Então, às vezes o cara fala, pô, eu quero, mas e se eu for ficar longe da minha família? Será que eu vou conseguir? Então, se a gente traz ali pro futebol, que é uma realidade que você curte bastante, eu gosto bastante também, a gente vai ver que às vezes tem caras que tem uma baita de uma oportunidade, mas chega lá e não vai. Por quê? Às vezes o cara tá sentindo falta da família, ou ele precisa de alguém muito próximo dele, ou às vezes as crenças que foram criadas quando mais novo acabam influenciando nesse sentido, né? Porque, tipo, ó, o dinheiro é o mal de toda raiz, todo mundo que tem dinheiro não presta, e às vezes a gente cresce em círculos assim, aí às vezes a pessoa fala, cara, se eu tiver sucesso, será que eu vou me corromper? E às vezes inconscientemente existe o medo de dar certo. É uma guerra do eu contra o que se passa nas nossas crenças, né? E dessas alternativas que você falou aí, nós não vamos passar por fora, né? Dessas alternativas, desse medo de dar certo. Hoje existem profissionais qualificados para isso, né? Dentro o próprio coach, psicólogo também, né? Que não podemos citar, ou podemos citar psiquiatra, né? Que são profissionais voltados para essa área da mente. E Uhum. com um acelerador de resultados, que é o coach, ele é um acelerador de resultados, ele pode influenciar nessa situação do atleta com medo de dar certo. Ele tem medo de dar certo. Como você vai diagnosticar isso? Muitas vezes, cara, eu digo que não é nem um diagnóstico, mas muitas vezes quando você tá ali e aquele cara ele tá bem. Só que a única coisa que às vezes vai acontecer é que daí ele vai falar, cara, e se tal coisa acontecer? Então é meio que aquela questão de antecipação de uma coisa que ainda nem aconteceu, por exemplo. E aí você, citando um caso que aconteceu, né? Então a gente teve um atleta que ele estava a fins de ir para Tailândia, por exemplo. Então ele era um cara que ele já tinha traçado isso como objetivo, estava performando muito bem, mas ele falou: Poxa, minha família vai ficar aqui no Brasil, cara. Pô, minha mãe depende de mim, tem isso, tem aquilo. Começou a criar desculpas, por exemplo, meio que com aquele medo de, cara, será que realmente é isso, né, cara? E, pô, não conheço ninguém lá, eu não falo inglês. E aí a gente fez uma ferramenta, a gente trabalhou uma ferramenta que se chamava ganhos e perdas. E aí eu perguntei para ele, falei, cara, o que que você ganha ficando no Brasil e o que que você perde, por exemplo, se você não aproveitar essa oportunidade? E aí ele listou tudo isso, por exemplo. Aí ele listou o que que ele ganhava, o que que ele perdia ficando aqui. E aí depois a gente fez o contrário. Eu falei, cara, o que que você ganha e o que que você perde se você for seguir aí o seu sonho, por exemplo? E aí ele listou. E aí foi como se fosse uma balança, por exemplo, né? Eu falei, cara, o que que pesa mais? O que que... E aí ele foi olhando, ele falou, pô, eu quero ir para Tailândia. Aí ele pegou tudo aquilo que ele perdia, por exemplo, indo para lá, então família. E aí a gente foi conversando, eu falei, cara, você consegue conversar por vídeo chamada com eles, por exemplo?
O que você pode fazer para estar perto deles ao mesmo tempo? E aí ele foi listando tudo que ele podia fazer para estar perto da família dele. Então ele falou, pô, hoje eu consigo fazer videochamada, hoje tem WhatsApp aí e tal, não sei o que, tem ligação. E ele falou, pô, vão ser só 6 meses. Então quando ele fez isso, ele começou a quebrar essas objeções e barreiras que eram impeditivos para ele. E aí passou um tempo, quando ele voltou até para o Brasil, ele falou, cara, se a gente não tivesse feito aquilo, eu não teria tido coragem de ir para fora do país, porque eu estava dando desculpas para mim mesmo. E para ele foi um divisor de águas na carreira dele, por exemplo, né? Então muitas vezes são medos ou desculpas para você não sair da sua zona de conforto. E aí ele acabou ele acabou escolhendo sair da zona de conforto dele, entendeu? Não era ele não estava lidando ali, por exemplo, com uma doença, mas ele estava lidando com uma tomada de decisão. Então, para ele foi muito mais fácil tomar a decisão naquele momento usando essa ferramenta. Mas lembrando para o pessoal que está assistindo, a gente vai trabalhar mais uma ferramenta hoje sobre essas crenças que podem surgir aí, sobre o medo de dar certo e confrontar esses medos. Ótimo. E a Josiana Vila, Vila Avila, pô, isso aí Ávila, eu acho que é Ávila. Ávila, é isso aí. Eu fiquei com Vila, acho que do Chaves na cabeça, né? Eu fiquei com Vila. Josiana Ávila. Pô, é Ávila duplo. E ela falou assim, é verdade, nós nos auto-sabotamos. Né? Se não for isso, ela corrige a gente aí depois também. Né? Corrige aí, pelo amor de Deus. Né? Ela falou, na verdade, auto-sabotamos. Eu sinto isso nos atletas que trabalham esse medo de acertar. Será que com isso tudo, claro, de uma autossabotagem, isso aí é nítido e claro, né? Mas tem gente que de repente não conhece sobre autossabotagem, né? Tá dizendo já a palavra, você se autossabotar, você arrumar desculpa para si mesmo para não fazer aquilo que tem que ser feito, né? E quando você fala de uma tendência desses atletas dos dias atuais, né? Eu sei que você já tem um trabalho de coach há um tempo, né? Mas você percebe uma idade que as pessoas têm mais medo ou a nova geração, né, tem uma tendência a ser mais dependente da família do que a geração passada? Você tem essa percepção? Cara, o medo, eu vejo que ele tem fases diferentes em determinadas idades, por exemplo, né? Se você pega os mais novos, por exemplo, eles têm um desafio muito grande em mostrar que existe um certo medo, por exemplo, né? Então eles tentam esconder de alguma forma. Mas, dependendo conforme for, ele tem sim essa ligação mais afetiva, por exemplo, né? E hoje em dia, principalmente com o uso das tecnologias, e eu acredito que até em demasia em alguns casos das crianças e dos adolescentes, eles acabam não tendo. A gente conversa muito sobre isso, né? Até dentro de casa, por exemplo, que antigamente era diferente. Antigamente as crianças conseguiam brincar na rua, era mais tranquilo, por exemplo. Então ela ia crescendo com uma outra mentalidade também, né? Então, às vezes até próximo dos pais, mas tendo uma liberdade um pouco maior. E hoje em dia isso já não existe tanto, então acaba criando essa dependência. E aí entra também uma coisa que a gente sempre conversa, né, Fábio? O papel dos pais também, junto com os treinadores, para contribuir para o desenvolvimento, por exemplo, do jovem atleta. Mas já aproveitando o gancho, se a gente pega, por exemplo, o medo de dar certo, você tem aquela questão daquele cara que já é um pouco... eu falo daquele cara, mas da mulher, do homem também, que já são um pouco mais velhos, que tem aquela tomada de decisão também, fala, cara, e se der certo, eu vou ter que continuar essa parada aqui também. E aí tem família, às vezes você está migrando de um outro trabalho, de um emprego formal, por exemplo, e às vezes você tem um anseio de empreender no esporte, e aí os medos também eles vão surgindo. Porque daí você fala, tá, se eu arriscar, beleza, mas e se der certo isso daqui? E eu te dou um exemplo por mim próprio. Então, quando
eu falei, cara, eu vou ser coaching esportivo, tinha aquela questão. E se der certo essa parada, o que eu vou fazer? Eu vou ter que largar o que eu já faço, que eu fazia bem e que teoricamente ganhava bem também. E aí, isso vai ser só uma brincadeira ou realmente é uma profissão? Então existe todo um conceito por trás disso também, um propósito, né? Então, conforme eu fui conhecendo, aí eu falei, cara, isso daqui não é uma brincadeira, isso daqui é sério, é o que eu quero pra minha vida. Mas tem pessoas que não conseguem tomar essa decisão e às vezes o medo de dar certo acaba falando, não, então é melhor não arriscar, porque se eu mexer nisso e der certo, eu vou ter que continuar. É interessante para você, né? Assim, há uma diferença entre eu e você em relação a isso, porque eu vim com o trabalho de coach para agregar ao meu trabalho, né? Você foi mudar de área, então assim, claro, isso é um arriscar muito grande, né? Agora você acha que o arriscar, sem arriscar também, é difícil ter sucesso, né? Isso é uma frase que pode ter sentido assim, as pessoas, pô, quem não arrisca não petisca, né? Elas falam muito. Isso é verdade dentro de uma crença, né? Ou isso é uma crença limitante ou ilimitante, né? Não é nem sei se existe a crença ilimitante, né? Mas estamos inventando aqui, conversando, né? A gente vai tendo criatividade e inventando palavras. Existe isso dentro desse processo? Cara, o que eu falo é assim também, né? O medo, ele é excelente desde que você saiba usá-lo ao seu favor. E essa questão, por exemplo, do arriscar, é até bíblico. Por quê? Até lá na Bíblia mesmo, o próprio Jesus já falava que assim, se você quer fazer a diferença, não é bem nesses termos, mas assim, ele fala que se você quiser fazer a diferença, você vai precisar arriscar. Só que quando ele fala o arriscar também, e trazendo já aqui para o que a gente está falando, não é simplesmente arriscar por arriscar. Tipo, eu vou arriscar hoje. Se não der certo, beleza. Depois depois eu paro e volto para o que eu estava antes. Então, normalmente aí as pessoas elas vão criando cascas, porque daí fala, toda vez que eu arrisco não dá certo. É igual, por exemplo, um atleta, ele quer fazer as coisas dar certo, só que daí ele vai lá e faz uma peneira. E se por algum motivo não dá certo, o que ele vai fazer? Eu tentei. Por isso que os alunos que nós treinamos dentro da Academia Mente Campeão, e eu aprendi isso também, é eliminar essa palavra tentar, porque ela te limita até um insucesso, por exemplo. Eu tentei, não deu certo, então vamos continuar do jeito que estava. Agora, quando você arrisca planejando, quando você planeja antes, é muito mais fácil para você conseguir passar essa barreira de limitação do que quando você não planeja. E aí o medo ele é importante por isso. Porque o medo ele vai te fazer planejar, ele vai te fazer entender o risco que aquilo traz na carreira do atleta, na carreira do treinador, por exemplo, também, né? Então, se você arriscar por arriscar, você vai fazer uma, duas, talvez na terceira você vai falar, não vou fazer mais porque esse negócio não dá certo, essa parada não está funcionando. Mas por quê? Você também está arriscando errado, você está investindo errado. É a mesma coisa você querer investir na bolsa de valores sem ter conhecimento sobre aquilo que você está, aonde você está investindo. Então você vai colocar o seu dinheiro ali, você vai falar, poupança é melhor do que isso, do que aquilo. Mas por quê? Porque é a falta de conhecimento. Então, para arriscar, até o treinador e o atleta, eles precisam ter conhecimento sobre aquilo que você está almejando arriscar ali dentro do esporte e realmente fazer certo o negócio, né? E isso aí está dentro dos talentos também, né? Porque assim, claro, como você citou a Bíblia, Deus nos deu talentos naturais do nosso DNA, né? Então, quando nós percebermos esses talentos, e a Bíblia fala muito bem de talentos, a gente não está falando aqui de religião, né? Mas assim, a gente está introduzindo essa questão, mas ela fala, ele dá os talentos. O que você vai fazer com esses talentos? Você vai enterrar esses talentos ou você vai multiplicá-los, né? E quando ele fala em multiplicar esses talentos, ele fala em arriscar também,
né? Você está falando em você pegar eles e você ir para a rua para botar em prática aqueles talentos que você tem. Então, eu costumo falar até muito aqui em casa o seguinte, às vezes, né, algum parente, alguém fala assim, agora eu vou trabalhar com isso aqui. Poxa, mas eu falo, pô, mas você tem esse talento aqui, você vai sair vai largar esse talento para fazer uma coisa que você não tá longe, né? Muita gente falava assim antigamente, larga, para mim, né? Larga a educação física e vai fazer uma prova para o TRF, para a Polícia Federal. Eu falei, cara, eu fiz educação física, o que eu estudo é voltado dessa área. Eu vou largar isso tudo, vou estudar direito administrativo, direito não sei o quê, uma coisa que eu não gosto. Você acha que tem chance de dar certo? A chance é de não. Então, assim, esse é um talento que eu tenho, né? E esse talento é importante para isso. E, assim, já você introduziu, você falou, e assim, não tem como citar, até porque tem muitas coisas em cima disso, né? Os pais irresponsáveis, né? Eles podem ajudar, né? Eles podem ajudar nisso. De que maneira na vida do filho, do neto, do sobrinho, do... Fábio, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Maravilha. Cortou um pouco no final, mas o que eu entendi aí também foi que você trouxe essa questão até da importância de como os pais, até os professores influenciam também, né, para os atletas. Sim, perfeito. Né, mas eu acredito que assim, eu acredito muito numa parada que é assim, o esforço vence o talento quando o talento não se esforça, né, cara? E o papel do pai, por exemplo, é de, sim, ajudar os filhos até a sua maturidade, por exemplo, e até depois também da maturidade, a entender, por exemplo, quais são os talentos que eles possuem, mas ao mesmo tempo também trabalhar junto com eles essa questão, por exemplo, de desenvolver as capacidades e as habilidades também. Porque às vezes o menino é talentosíssimo, vou dar um exemplo, jogando futebol, é talentosíssimo. Mas se às vezes existe pressão já, se fica naquela questão de que tem que dar certo, você tem que fazer, e às vezes a própria pressão dentro de casa, quando não tem esse suporte, muitas vezes o atleta, o aluno, ele vai crescer querendo a aprovação do pai, querendo a aprovação da mãe, querendo fazer igual o pai e mãe faz. Então, muitas vezes, ele tem um talento para uma outra coisa e pai e mãe quer que ele faz de uma outra forma. Então, acredito que o diálogo, a comunicação, eles são essenciais também, desde muito pequeno, para você conhecer e ajudar, por exemplo, a criança ou adolescente no seu desenvolvimento esportivo, por exemplo. Um exemplo que eu dou é assim, eu adoro futebol, adoro jiu-jitsu, meu filho adora futebol, ele gosta de brincar o jiu-jitsu, mas não adianta eu querer forçar ele a querer fazer jiu-jitsu, sendo que ele tem talento para o futebol e ele gosta do futebol. Então, se eu for querer ali falar, cara, você tem que fazer jiu-jitsu porque eu faço jiu-jitsu, não tem chance, cara. Talvez ele até vai fazer para querer agradar o pai, mas será que ele realmente quer aquilo? Então, quando você dá o livre-arbítrio também de ajudá-lo a escolher, eu acho que isso é bem importante, cara. E aí, o que você pensa? Eu vejo que a felicidade, né, a busca da felicidade é o melhor norteador da nossa vida e dos atletas também, porque eu tenho experiência não minha, né, mas para quem quiser assistir, depois tem uma live que eu fiz com o atleta de futebol chamado Pedrinho, né, que já até começou semana passada, que ele era totalmente infeliz no futebol, sendo um sucesso, tendo talentos, muitos talentos, mas ele era totalmente infeliz jogando. E isso fazia muito mal para ele, né? Imagina a sua família depender do seu talento e você não gostar de estar fazendo aquilo que você está fazendo. Imagina o conflito que ele sentia.
imagine o conflito que muitos sentem, né? Não é, isso aí não é um papel, não acontece um e um na multidão, né? Muitos, né, fazem. Tem até comercial de televisão. O cara é executivo, larga e tudo, vai para a praia, vai trabalhar na beira da praia, porque assim, cada vez mais a busca pela a felicidade está sendo um pouquinho deixado para trás, né? E aí a gente está pensando nisso como uma coisa que vai fazer bem para a vida, né? Porque se nós temos que ser protagonistas da nossa própria vida, né? Então isso é muito equilibrado, mas também é um conhecimento, precisa ter um aprendizado para isso. Aonde aprende isso, né? Aprende com quem ensina, né? Você, eu, a Josiana Ávila que está aí, né? Outros treinadores. Como é que você vê esse processo? Cara, e é um desafio muito grande, porque é uma coisa que eu fui vendo e eu vou, não sei se você já viu falando isso ou não, mas é ensinar aquilo que o esporte não ensina. E por que eu falo isso? Porque hoje, muitas vezes, a gente vê um esporte tão voltado para o alto rendimento, por exemplo, que a gente começa a ver a preocupação com a parte técnica, com a parte física, e eu escutei isso de um pai uma vez, que ele falava assim, pô, mas ó, o menino, ó, tão novo e já tá cansado. E aí eu perguntei para ele, falei, mas certeza que é uma questão física? Ele falou, não, ele tem que treinar mais, cara, olha lá, não tá aguentando terminar o treino. E aí eu olhei para ele e falei, o senhor parou para pensar que pode ser emocional? Porque eu falei, olha como que tá a respiração dele, por exemplo. E aí o pai ficou olhando, ele falou, cara, eu nunca pensei dessa forma. Eu falei, é uma questão talvez se ver o que se passa com o seu filho, não só. E aí eu até conversando com ele, falei, cara, para pensar, o ser humano ele não é uma máquina. Então, assim, tem vida ali. E isso é muito importante, cara. Então, assim, às vezes só de entender a respiração, só de conversar, e às vezes é o que muitas vezes falta. Então, às vezes existe o medo de dar certo e aquela pressão continuar, falar, cara, se eu já tô aqui, se tá desse jeito, imagina se eu conseguir atingir um alto rendimento mesmo. Pô, será que essa pressão vai aumentar? E aí isso acaba se tornando um grande desafio. Então é um papel, por exemplo, que os treinadores, que os pais, por exemplo, eles têm que desempenhar, cara. Se ele realmente quer que o atleta ele atinja o alto rendimento ali, mas de uma forma sustentável, equilibrada, não crescendo, tendo uma vida desequilibrada, desregrada, porque senão ele pode até ter alto rendimento, mas ele vai buscar uma fuga em algum outro lugar, e para o atleta não vai ser bom. E um exemplo que eu vejo disso, por exemplo, por mais que ele seja um cara extremamente extrovertido, com um perfil comportamental nesse sentido, é o Ronaldinho Gaúcho. A pressão foi tão grande nele pelo alto rendimento, por tudo que ele fez, que eu vi que chegou uma hora que parecia que ele já não tinha mais aquele prazer de jogar futebol. E aí eu não sei se você vê dessa forma, como que você pensa isso também, entendeu? Assim, os prazeres da vida tomou lugar da vida por fora, né? Tomou lugar do prazer da profissão dele, o prazer do talento que ele tinha. E aí ele largou, ele no fundo queria mais estar naquele lugar, porque não é fácil. A gente olha, claro, para uma vida de atleta, de jogador de futebol, ou atleta ganha milhões e tal. Agora, ele também, ele paga o preço por estar ali, né? Paga o preço de estar longe da família. Uma das coisas que até vi, ontem eu até te mandei uma mensagem, né? Mas aí eu preferi não mandar, e houve oportunidade agora, para quem está ouvindo a gente também, um filme muito bom para isso, que eu vi ontem até, é O Vendedor de Sonhos, né? Não sei se você já viu O Vendedor de Sonhos. Já, Poxa, então sensacional, assim, extraordinário. Filme para o coach, para quem quer coach, ver um filme, acho sensacional, né? Para pais e responsáveis, todos isso aí, porque ele fala praticamente isso, você abrir mão de muitas coisas, será que vale a pena você abrir mão? E isso está dentro disso que a gente estava falando agora. E até a nossa amiga falou aí, ó, incentivar é uma das coisas. E uma das coisas que eu estava olhando aqui dentro das perguntas poderosas do Mente de Campeão, eu sempre cito as perguntas poderosas da Mente de Campeão, porque, poxa, isso aí é fenomenal.
né? E imagina você perguntar para esse atleta, né? Quem é o responsável pela sua vida, né? Quem é o responsável por ser o escritor da sua vida? Então, assim, quem é o modelo para você que conseguiria superar esse desafio? O que ele faria? O atleta não está acostumado a ouvir isso. Eu tive num clube recente e falei com um coordenador lá, falei assim, ó, eu quero aí ter o atleta que te dá mais problema. Eu quero trabalhar com ele. Aí ele falou, tem um. Eu falei, cadê ele? Eu vou trabalhar de graça, vou fazer isso, eu quero o pior, aquele que você fala assim, esse aí, ó, tá praticamente perdido. Aí eles ficaram meio assim, mas só que ainda é uma coisa difícil dentro dos clubes. Eu até listei aqui rapidamente, né, que uma das importâncias, assim, é claro, a minha é voltada muito para o futebol, mas se for voltado para o esporte, que você saiba também, a gente ouve falar de uma maneira geral, né, em termos de listagem de 2 prioridades. A prioridade hoje é a parte física. A segunda prioridade hoje, assim, que eu vejo, é a parte tática. A parte técnica está ficando em terceiro lugar. E aí, por último, vem a parte mental, né? Então, assim, será que as 4 não podem andar juntos? Isso aí já existe equipes multidisciplinares, né? Técnicos inteligentes ouve toda a equipe, né? Ele toma decisão em conjunto. Como é que você vê isso em relação a lutas e outros esportes? Você acha que também tem essa característica? Sim, isso cada vez mais vem sendo mais importante, vem sendo mais notado, mas ainda existe muito pouco dentro do nosso esporte, né, Fábio? E eu não sei se você já viu aquele documentário da Netflix que se chama The Playbooks. Já vi. Excelente. Cara, já vi umas 3 vezes, um só falando 3 vezes, para tu ter noção. E é sensacional porque, assim, os treinadores, eles trazem essa visão, por exemplo, da mentalidade, eu acredito que em primeiro lugar, né? Então eles conseguem ali deixar... Eles fazem isso se tornar um organismo. Eu falo que tem que ser sistêmico. Eu falo que é um processo, por exemplo, de simbiose, né, cara? Que uma coisa ela vai se correlacionando à outra, que faz com que o sucesso ele aconteça. Então, quando a gente fala até o medo de dar certo, talvez até o medo do sucesso. Mas eu me recordo que nesse documentário tem a treinadora que ela ganha o pedaço da rede de um treinador, se eu não me engano, que já tinha sido campeão. E ela fala o quanto que isso foi importante para ela acreditar em algo que ainda não tinha acontecido. Então, se você for ver, é muito mais a questão do mental, aquilo que você não vê. E aí ela fala, por exemplo, da fé, ou seja, do acreditar, mesmo antes de você ter feito algo ainda. Então ela poderia falar, quando que eu vou ser campeã? Então me mostra, mas o que ela fez primeiro? Ela acreditou. E aí sim, ela foi lá, trabalhou a parte técnica, a parte física com as atletas, entendeu da questão tática de jogo e tudo mais. Mas o mental, ele é muito importante. Você pode ter a melhor técnica do mundo, você pode ter o maior talento do mundo, mas se você tiver instável mentalmente, você não vai conseguir desempenhar aquilo que você pode dentro do esporte. Então, é fundamental, é essencial, por exemplo, ter esse trabalho, né, cara? Entender isso realmente como um processo simbiótico. E até nesse sentido, já aproveitando, Fábio, eu quero convidar você e a quem está assistindo aqui para a gente fazer um exercício junto. Então, se tiver com caneta e papel na mão, é até importante para ir anotando também. Topa? Desde quando eu fiz a Academia Mente de Campeão, a caneta e o papel fazem parte do meu corpo agora. E para quem está assistindo, eu lembro que você falou, eu lembro que quando a gente foi se conversar a primeira vez, você falou, cara, eu não gosto dessas coisas não, cara. E hoje o Fábio é um dos caras mais organizados que eu conheço, cara. Tô tentando, é uma luta diária, É uma vitória diária, né? É um dia de cada vez, uma vitória a cada dia. Não, sensacional. E assim, o que eu quero trazer? Na verdade, são, acho que até algumas perguntas poderosas ou algumas afirmações também
que elas estão muito correlacionadas à crença do sucesso. E aí a gente vai analisar isso até juntos para entender como que foi o sistema de crença, o sistema do ambiente onde se cresceu, por exemplo, e o que cresceu escutando, algumas coisas assim, que são importantes até para a gente entender, por exemplo, os medos aí. Vamos lá? Vamos lá. Então, assim, cada afirmação que eu vou trazendo aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar de 1 a 10, sendo que 1 é de modo nenhum, ou seja, tipo, não faz sentido, e o 10 ele significa que decididamente tem uma forte influência ou é uma crença forte, por exemplo. Beleza? Então, assim, são 10 afirmações e aí você só vai listando, só vai ticando de 1 a 10 cada uma. Mas a primeira, por exemplo, o sucesso me deixará sozinho. De 1 a 10, como que você avalia essa afirmação, por exemplo? Aí, segundo, é assim, o sucesso me deixará alheio ao que se passa às minhas costas. Ou seja, se eu tiver sucesso, eu não vou conseguir ver algumas outras coisas, não vou conseguir dar atenção para outras coisas que se passam por trás de mim. Beleza? Tá anotando aí, Fábio? E para quem está assistindo aí, se quiser contribuir também, se quiser falar alguma coisa aí, ou se eu estiver indo rápido demais, me avisem aí. Mas são 10 afirmações muito rápidas aí. Terceira, o sucesso me trará responsabilidades demais. E explica de novo, de 1 a 10, 1 seria o quê e 10 seria o quê? 1 é que não faz sentido, por exemplo, essa afirmação. Uma afirmação que não te influencia, por exemplo. De modo nenhum, o sucesso me trará responsabilidades demais, por exemplo. E o 10 é aquela que você fala, cara, quanto mais sucesso eu tenho, mais responsabilidades tem, mais bagagens vem, por exemplo, entendeu? Aí eu coloco um número entre 1 e 10. Entre 1 e 10. Beleza. Só para a galera poder entender também que chegou agora aí. Vamos lá. Exatamente. E aí, o 4. O sucesso me colocará em um território desconhecido. Eu fiz familiar. Eu acho que o 3. 3. O 3 é: o sucesso me trará responsabilidades demais. 3. E aí, o 4. O sucesso me colocará em um território desconhecido e pouco familiar. O 5. O sucesso fará as pessoas esperarem mais de mim. E aí o 6. O sucesso me deixará sem um objetivo pelo qual lutar. O 7. O sucesso resultará em uma perda de privacidade e as pessoas me observarão muito atentamente. O 8. O sucesso me modificará demais. O 9. O sucesso me afastará da família e amigos. E a 10. O sucesso vai me tirar o foco. Feito. Maravilha. E aí até, se quiser, por exemplo, somar os números que deram, por que é importante isso? Quanto menor, melhor a sua crença, mais fortalecedora é a sua crença com relação a dar certo e ao sucesso. Quanto maior o número, o resultado final, por exemplo, tem de estar atento a essa numeração, porque talvez existem crenças que acabam
limitando com relação ao sucesso. E aí o que é muito importante, por exemplo, olhar dentro dessas perguntas que foram feitas, qual que é aquela que mais te chama a atenção e te impacta, por exemplo? Porque muitas vezes uma crença ela pode ser mudada. Será que realmente a forma como você se vê é a sua realidade com relação ao sucesso, a dar certo dentro do esporte? E aí também entra essa relação do quanto aí os pais, os professores, eles podem, por exemplo, influenciar o desenvolvimento esportivo dos atletas, né? E os próprios desenvolvimentos também. Conversando com alguns pais esses dias, eles falaram o quanto foi rico o processo de coaching esportivo para o filho deles, e não só para o filho, mas para o desenvolvimento deles também. Excelente. Sensacional. É o meu número? E aí, o que você achou aí? Qual que foi a sua visão com relação a essa breve ferramenta que nós trabalhamos aqui? Essa breve ferramenta é uma ferramenta excelente que você começa a conhecer mais do atleta, mais da pessoa que você esteja fazendo, porque às vezes o conhecimento ele não é limitado, o conhecimento ele é abrangente. De repente a pessoa está aprendendo na academia Mente de Campeão, mas quer realizar isso com um vizinho dele, com alguém da família, né, para poder ajudar, mesmo que não seja do esporte, né? Sim, e exatamente. aí isso aí é bem aplicável a qualquer área, né? E assim, uma coisa é eu hoje, aí, ó, já botou aí, o Nelson botou aí, ó, o Nelson. 33. Tá com uma numeração 33, boa. Eu fiquei no 34, Nelson. Eu fiquei no 34. Mas e assim, aí, isso aí... Pode falar. Não, só aproveitando aí, vocês falando das numerações aí, o que é interessante, por exemplo, dentro dessa numeração, o que você pode fazer para talvez diminuir mais ela ainda, ou criar crenças ainda mais fortalecedoras, entendeu? Eu ouso dizer que, assim, zerar vai ser muito difícil, vai ser um desafio muito grande, porque necessita também de existir aquela pulguinha atrás da orelha, que é aquela sensação, às vezes, do medo, do receio que a gente tem, até também para a gente estar atento, senão a gente vai sair fazendo tudo, arriscando de uma forma sem planejamento. Mas quanto mais a gente acha que tem essa clareza, por exemplo, e uma crença que quando eu olhei de novo essa ferramenta, ela é forte, por exemplo, para mim, é que o sucesso ele vai te trazer responsabilidades demais. Então eu fiquei olhando e falei, cara, será que realmente vai? E aí quando eu fiquei pensando assim, eu já pensei da forma assim, o que eu posso fazer para diminuir isso então? Para tornar isso de uma forma ainda mais genuína? E aí eu fui vendo que existem formas de fazer isso. Por exemplo, eu falei, cara, eu posso delegar mais, eu posso criar uma estrutura mais forte ainda, que me possibilite contribuir mais e crescer de uma forma mais estável. Então a gente vai criando formas de quebrar essas objeções, vamos dizer assim, essas crenças, né? Ótimo. E aí a Josiana botou aí 10 Colocou que ela teve. 10. Botou. Era de 1 a 10, né? Era de 0 a 10, não. Se ela só botando 0. Então é a menor pontuação. Menor pontuação que pode existir. E olha só, como é que é, assim, pra gente estar no finalzinho aí da nossa conversa, assim, as pessoas que acompanharam a gente aí também a gente vai dar uma bola, né? Como é que a gente pode fazer pro Nelson Martins, para Josiana, para ter disponível essa ferramenta, ou até, né, ir lá no YouTube, acompanhar de novo essa conversa e pegar lá as perguntas? Como é que você prefere isso aí? Não, isso daí é legal, assim, vai ficar no canal do Facebook, vai subir no YouTube também, no Insta a gente vai deixar aqui também, mas para ter essa ferramenta, por exemplo, em PDF, para vocês que são alunos da Academia Mente Campeão, ela vai estar acessível dentro das plataformas dos cursos, das mentorias, por exemplo. E aí, para quem ainda tem o intuito também, mais para frente a gente vai estar abrindo novas turmas para que possa ter acesso a essas ferramentas exclusivas também. E aí, tá aprendendo até como aplicá-las também
com os seus atletas. Então, assim, já consigo usar? Já, com certeza. Mas, assim, se você quer ter o material também, aí a gente vai disponibilizando de uma forma diferenciada para quem já faz parte da Academia Mente Campeão. Não deixe de fazer parte da Academia Mente de Campeão, porque se você tem uma mente de campeão, com a Academia Mente de Campeão vai potencializar mais ainda a tua mente de campeão. Eu tenho certeza absoluta que sou fruto disso aí, disso da maneira mais abrangente possível, né? Não é? Tô falando fruto de qualquer coisa, fruto de algo sério, muito sério, e que vem mudado a minha vida como profissional da área de educação física, como treinamento personal trainer também no futebol, eu tenho trabalhado. Douglas, não sei se você tem mais algo a acrescentar, mas eu já vou me despedindo, porque você tem outras coisas para fazer, né? E a gente tem que seguir. E também foi dado todas as informações bem legais, né? Gratidão, guris, aí, ó. Gratidão, guris. Super Edil, também sou fruto deste trabalho. Josiana Ávila. Só gente boa. Cheguei tarde, peguei na chamada do Instagram. Nelson, o Nelson já é da Academia Campeão, Nelson? Não, ainda não, mas fica aí o convite também, aí vai acompanhando com a gente. Então, assim, para quem não conhece, esse daqui é o Bate-Papo Campeão também, né, Fábio? Então, toda terça-feira, conversando com o Fábio, eu falei, cara, eu quero criar alguma coisa dinâmica, e aí o Fábio topou esse desafio, e aí toda terça-feira, 7 da manhã, a gente está sempre aqui batendo esse papo. Então, não tem um script muito bem definido, né? Então o Fábio só ficou sabendo que existia uma ferramenta que a gente ia aplicar hoje cedo. Eu falei, Fábio, eu vou trazer uma ferramenta para trazer junto aí, né? E aí o Fábio falou, cara, super top, vambora. Então é um bate-papo realmente onde a gente traz alguns insights, então tem um tema meio que pré-definido também, que a gente vai conversando, mas a gente acaba abrangendo tudo que envolve o mundo esportivo e a vida também, né? Porque não tem como separar um do outro, né, Fábio? Então não adianta falar, vamos falar só do esporte, mas a gente sabe que o atleta, o treinador, ele tem a sua vida também, que influencia na performance esportiva. Então o intuito é realmente contribuir também. Espero ter contribuído. O Nelson falou, é um papo cachaça, né? A cachaça de manhã não, Nelson. É café, de repente, aí o água aqui, ó. Café, né? O Fábio já tirou um sarro aqui de manhã já e tal, mas de manhã é melhor um papo café de manhã, né? Mas é sensacional. Fica aí o convite. Nelson, se você quiser. Nelson entra lá nas redes sociais do Douglas, da Academia Mente Campeão, procura saber mais. Tem lá o YouTube também do Douglas Siqueira. Tem muita coisa boa, muito conteúdo excelente lá. Eu passo lá direto e vejo os vídeos, vejo as lives. Então, ó, tô indo. Vou deixar você se despedir, Nelson. A todos que participaram aí, tem gente aqui, ó. Nelson, Josiana, Douglas, Galvão. Josiana, um grande abraço aí. E eu tô me despedindo, Douglas. Fica na paz aí. Tem um dia para todo mundo, um dia excelente e de muita sabedoria, que é o mais importante pra gente. Fui. Gratidão, cara. Gratidão minha aí. Valeu, também. Um grande abraço aí, Fabião. Um grande abraço a todos aí. Muito obrigado, Josiano, Nelson, e a todos que participaram aí com a gente aí. Nós estamos à disposição. Maravilha, pessoal. Um grande abraço aí e até mais um excelente dia.